question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. That's why I'm running for re-election. Because I know America. Aos 80 anos, o presidente americano Joe Biden confirmou que vai disputar a reeleição em 2024. Considerado supersticioso, o democrata anunciou a decisão na mesma data, 25 de abril, em que teve início a campanha vitoriosa de 2021. No entanto, quando venceu as últimas eleições, Joe Biden disse que seria uma ponte para futuras lideranças. My plan meets the moment of climate change as well. And one more thing, it's fully paid for. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, deve ser a vice-presidente na chapa presidencial de 2024. Mas não é apenas sua parceira de corrida eleitoral que deve se repetir no ano que vem. Um velho adversário republicano deve voltar a este embate: o ex-presidente Donald Trump. This was not the end. It was only the beginning of our fight to rescue the American dream. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Esse cenário seria o ideal para o atual presidente, já que o eleitorado anti-Trump cresceu após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Mas esse é um dos menores problemas para Donald Trump, que responde a um processo criminal por subornar uma ex-amante para que a história dos dois não viesse à tona durante a campanha. Donald Trump tornou-se oficialmente réu e o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a responder a um processo criminal. O republicano se apresentou hoje a um tribunal de Nova York, onde foi acusado formalmente por 34 crimes. No entanto, Joe Biden tem outros desafios pela frente. Pesquisa do canal NBC, divulgada no último domingo, apontou que 70% não querem que Biden concorra, sendo que 48% deles afirmam que a idade avançada é o principal problema. Por outro lado, 60% dos eleitores também não querem Donald Trump. Além disso, Biden terá que contornar algumas críticas que vem sofrendo da sociedade americana. O país atravessa uma inflação recorde de 9% e o temor de uma nova recessão na economia. Gente, a situação econômica nos Estados Unidos tem piorado. A inflação no país fechou em 9,1% nos últimos 12 meses e atingiu o maior valor em 41 anos. A tendência de juros subir ainda mais, o fantasma da recessão nos Estados Unidos também assombra. Com isso, Biden tem hoje 40% de aprovação segundo o Instituto de Pesquisa de Opinião Gallup. Só a título de comparação, neste mesmo estágio do governo Donald Trump também tinha os mesmos 40% de aprovação e não foi reeleito. Joe Biden também conseguiu vitórias importantes dentro do governo, como a aprovação de um pacote bilionário para a infraestrutura do país e outro para investimentos em energia limpa e para combater as mudanças climáticas. E ele, inclusive, anunciou hoje que vai pedir a aprovação de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Esse valor que é 10 vezes maior do que o que foi anunciado inicialmente quando o governo americano demonstrou aí a intenção de participar desse programa. E, claro, conseguiu um bom desempenho nas eleições do Congresso, mantendo a liderança democrata no Senado e perdendo poucas cadeiras na Câmara. Nos Estados Unidos, depois de quase uma semana de apuração, o partido do presidente Joe Biden conseguiu a maioria do Senado. A projeção da CNN já mostra os democratas com 50 cadeiras no Senado, depois das vitórias no Arizona e em Nevada. A decisão de Biden também foi tomada pelo fato do Partido Democrata não ter conseguido emplacar nenhum outro nome forte nos últimos anos. Kamala Harris, que era vista como uma possível sucessora de Biden, não protagonizou no cargo de vice-presidente.
e já dava indícios que apoiaria Biden em uma eventual reeleição. Listen, the president has been very clear that he intends to run again, and if he does, I will be running with him proudly. Entre os republicanos, um nome forte que desponta além de Trump é o do governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele é visto como uma nova liderança que pode trazer de volta pautas conservadoras de comportamento. Fala também da situação da Flórida, onde o governador Ron DeSantis bateu boca com uma jornalista da CNN americana quando ela questionava sobre o péssimo serviço de saúde que está sendo prestado aos moradores da Flórida. Afinal, quais os desafios de Joe Biden para uma eventual reeleição? Em um cenário de disputa contra um republicano, qual deles Biden tem mais chances de vencer? Sobre o assunto, vamos conversar com o especialista em relações internacionais e professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Prazer estar falando com você de novo. Prazer é todo nosso. Professor, durante a campanha em que Biden se elegeu presidente dos Estados Unidos, ele teria dito ali em algumas entrevistas que ele queria ser uma ponte para novas lideranças do Partido Democrata. O anúncio dessa reeleição mostra que essas lideranças acabaram não surgindo ao longo do governo dele? Claramente, eu acho que é uma demonstração disso, sim, né? Havia uma espécie de incerteza até um tempo atrás, né? Dada, especialmente a questão da idade dele, se ele iria se candidatar à reeleição, né? Na época da eleição, né, quase 2 anos e meio atrás, já se falava, né, que como tendo uma vice, né, candidata, atual vice-presidente, uma mulher, enfim, de origem mista, etnicamente aqui, que é uma coisa importante, né, como aspecto aí da diversidade da sociedade americana que tem se tornado mais diversa e multicultural, que ela seria, né, a próxima candidata. Mas o fato é que nenhum nome, inclusive o dela, da Kamala Harris, né, conseguiu se projetar de maneira suficiente a meio que se tornar viável dentro do partido e eu acho que dentro da sociedade. A sociedade americana como um todo continua muito polarizada. Aquela situação da eleição, né, onde Biden ganhou do Trump, continua quase que igual, né, não houve muita mudança em termos do eleitorado. Então, o Biden parece ser assim, não o candidato ideal no ponto de vista, né, conceitual, teórico, assim, o candidato dos sonhos, mas o candidato viável, né, porque é o cara que já é conhecido, o cara que já tem uma projeção, já é o presidente, é um cara que consegue atrair um pouco o voto da esquerda, né, do Partido Democrata, mas também um candidato moderado para pegar esse voto do meio do eleitorado, né, esse voto chamado independente. E nenhum outro candidato do Partido Democrata conseguiu se colocar como uma pessoa similar. Existem alguns governadores que eu acho que talvez podem se projetar no futuro, como, por exemplo, o governador da Califórnia, mas no momento, né, e o Biden acho que foi muito estratégico nisso, né, já se relançou, né, até para evitar, né, que houvesse aí especulação maior em relação a quem fosse o candidato. Demonstra, sim, essa dificuldade, não só no Partido Democrata, acho que os republicanos também, essa dificuldade da sucessão, né, geracional de candidatos. O senhor citou a vice Kamala Harris, que inclusive vai integrar a chapa de Joe Biden em 2024, e havia uma expectativa muito grande de que ela seria essa liderança. Até aqui dá para dizer que ela teve um papel coadjuvante no governo? Eu acho que, de uma maneira geral, né, fora alguns segmentos específicos do eleitorado, né, mulheres também, latinas ou afro-americanas, ela não se projetou muito. Eu acho que ela teve uma participação na administração ainda muito ofuscada pelo Biden, né, como essa figura maior, e não se colocou, não conseguiu achar muito bem o seu espaço dentro da administração para se projetar como projetos específicos dela. Fez algumas viagens internacionais importantes, mas não houve uma repercussão dessas viagens, né, onde ela tentou meio que ser representante do país nesses eventos. Então, não acho que ela se cresceu, né, ao longo desses primeiros anos aí desse mandato democrata como um nome viável, pelo menos por enquanto. E só para dizer, não é garantido que ela vai ser a vice, né? É quase que o movimento natural, né? Normalmente quem é o vice vai como vice, mas não é uma coisa assim garantida. O presidente pode escolher outro candidato. Existem experiências históricas onde há uma mudança do vice. Eu vi algumas pesquisas, professor, dos Estados Unidos, que mostram que boa parte dos entrevistados
acham que Biden não deveria se candidatar à reeleição. E o motivo me chamou a atenção, que a maioria disse que é por causa da idade de Biden. Só um parênteses, se Biden conseguisse reeleger, ele terminaria o mandato com 86 anos. Esse fato da idade, por que está pegando tanto nos Estados Unidos, hein, professor? Olha, o Biden ele é um candidato um político, na verdade, que sempre foi um pouco menosprezado. Como senador, ele era já um pouco menosprezado. Ele era muito focado em política externa, mas se dizer que ele tinha posições um pouco radicais. Ele tem um problema de gagueira histórica, né? Então ele tende a se atrapalhar muitas vezes quando ele quer falar alguma coisa. Eu acho que ele administra muito bem isso, mas há momentos onde ocorrem gafes, digamos assim, né? Não é o único presidente americano que tenha conhecido como uma pessoa que tem muitas gafes. Mas isso é uma coisa que já existia. Agora, de fato, essa questão da idade, né? Ele vai ser o candidato já mais velho, né? A tentar ser presidente da República, se ele for, de fato, candidato ano que vem. Eu acho que é uma tradição a gente pensar, né? Que com 80 anos a pessoa já vai estar enfrentando problemas de saúde, vai conseguir desempenhar, né, as demandas tão pesadas que é a presidência dos Estados Unidos. Mas eu acho que cada vez mais os políticos têm, né, continuado na política com idade avançada. E só para lembrar, o Trump também não é tão mais novo, ele é só 3 anos mais novo que o Biden. Uhum. Então pode ser que seja uma questão que o Biden vai ter que, claro, administrar na campanha, justificar, né, demonstrar que ele tem capacidades mentais, físicas para continuar na presidência, mas, enfim, vai ser digamos assim, um desafio a mais, né, nessa campanha da reeleição, embora a própria campanha que levou à presidência, a última campanha presidencial, também foi uma campanha muito polarizada, muito dividida, e onde Trump, na verdade, teve mais votos, né, embora perdeu, teve mais votos do que na sua eleição inicial. Então, é só para demonstrar isso, quer dizer, o eleitorado continua muito dividido e é uma eleição que vai ser muito dura para quem for. Idade à parte, professor, o Biden enfrenta outros problemas ao longo da gestão. Talvez o principal neste momento seja essa alta da inflação nos Estados Unidos. Nunca a inflação teve tão alta, né, recentemente nos Estados Unidos. Essa questão econômica, ela deve ser o calcanhar de Aquiles de Biden para uma possível reeleição? A eleição está 1 ano e meio ainda, né? Um pouco menos, quer dizer, então pode ser que a inflação seja melhor administrada daqui para frente, mas sem dúvida o eleitor americano é muito pragmático, muito movido, né, por questões econômicas. Então ele perdeu, enfim, se desgastou, perdeu um certo apoio na população por causa da inflação. Por exemplo, estamos vivendo esse momento agora da guerra da Ucrânia, onde os Estados Unidos evidentemente está muito envolvido, de maneira indireta, mas envolvido, né, ainda assim, e são momentos onde tenderia, né, a se unificar a população, o eleitorado, né, um eleitorado também muito nacionalista, que apoia o governo em momentos de guerra, mas o fator econômico tem pesado bastante. Agora, como se demonstrou na eleição congressual, os republicanos não foram tão bem assim como se esperava, né, que fizeram uma campanha muito baseada nessa questão da economia, da inflação. Democratas continuam com a maioria no Senado. Por quê? Porque não houve uma percepção na população que, embora o Biden está com deficiências ou com dificuldade para administrar questões econômicas, a agenda republicana não foi vista como uma alternativa viável para a questão econômica, né? Então, de novo, eu acho que é uma eleição ainda que vai ser jogada de uma maneira muito forte o ano que vem. Pelo vídeo lançado por Joe Biden, né, para anunciar aí a sua candidatura à reeleição, ele, além, claro, de falar dos feitos do seu governo, ele também usa a questão do antitrumpismo, associando o ex-presidente Donald Trump a, por exemplo, a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Isso já é uma amostra de que essa polarização que tivemos na eleição passada, ela vai permanecer no pleito de 2024? É um pouco bizarro, né? Digamos assim, o cenário inercial, né, o cenário mais provável é que haja uma nova disputa entre os dois candidatos. Isso é bastante atípico, né? Ou seja, Biden e Trump novamente. Como os democratas não têm um nome alternativo, não parece haver, no momento, também um nome alternativo dentro do Partido Republicano. Trump pode se tornar inelegível, mas isso é muito difícil. Ele pode, inclusive, ser sentenciado né, por vários processos aí que estão investigando ele, não só em relação à questão do Capitólio, que, na verdade,
é muito difícil que ocorra, mas outras questões fiscais, questões de mulheres que estão denunciando eles por do comportamento em relação a elas, sexual harassment teria ocorrido. Mas, então pode até ser que ele seja sentenciado, pode até ser que ele vá à cadeia, mas ele ainda assim pode concorrer. É muito difícil, né, se tornar inelegível aqui. Então o mais provável é que haja esse rematch, né, essa nova disputa entre o Biden e o Trump. E, interessantemente, eu acho que, embora o Trump perdeu, de alguma maneira, né, parece, enfim, que dá para pensar plausível aí que perdeu algum apoio na população, ele tem um eleitorado muito aguerrido e muito forte, né, e por volta de 40% da população que continua muito próximo a ele. E como, ou seja, nós já saía de um patamar aí alto, na disputa eleitoral pode ser, né, que haja aí surpresas. O presidente tende, né, a ser reeleito nos Estados Unidos. Existe uma tradição da política, né, da cultura política do país, de reeleger presidentes, né? Mas não é sempre, não é garantido. Também existiram presidentes importantes que não foram reeleitos. Por exemplo, o pai do Bush, presidente, o último Bush, o pai Bush, né? O próprio Trump, né? O próprio Trump, exatamente. Né? Numa disputa muito acirrada e que requereu uma mobilização muito ampla de vários setores da sociedade contra, né, o Trump. E eu tenho profunda percepção, né, muito forte, de que não fosse a pandemia e a maneira como o Trump se relacionou à pandemia, né, não teria perdido, provavelmente teria sido eleito. Como eu disse, ele ganhou até mais votos do que na sua primeira eleição. A gente está projetando aqui, claro, esse reencontro de Biden e Trump aí numa disputa presidencial nos Estados Unidos, mas como o senhor citou, né, a gente não pode esquecer que Trump, ele é alvo aí de um processo que pode levá-lo à prisão, ele pode ficar inelegível para 2024. Enfim, nesse cenário, professor, os republicanos teriam que procurar alguém com o mesmo perfil de Donald Trump, e aí eu faço uma menção ao governador da Flórida, Ron DeSantis, que dizem que é o substituto de Trump, ou os republicanos vão procurar alguém mais moderado para tentar captar alguns votos que acabaram indo para Joe Biden? Então, uma das coisas que tem que sempre se pensar para poder analisar essas questões é o processo de primárias que existem dentro dos partidos, né, para selecionar os seus próprios candidatos. Nos últimos vários ciclos eleitorais, essa questão das primárias acabaram, ao longo do tempo, criando uma polarização maior entre os candidatos, porque para você conseguir ser o candidato dentro do seu próprio partido, você tende a radicalizar as posições do partido, seja para a esquerda, no caso dos democratas, seja para a direita, no caso dos republicanos. Isso é uma coisa que tem ocorrido já há muito tempo. Né? Isso tem tendido também, não só em relação à campanha presidencial, nas campanhas também distritais para os deputados federais. Então, por isso que o Ron DeSantis, né, o governador da Flórida, parece que teria mais chance de ser o candidato republicano, porque ele conseguiria ter a maioria de um eleitorado muito mais conservador, trumpista, dentro do Partido Republicano, para selecioná-lo como o herdeiro do Trump, caso o Trump não venha a ser o candidato. Embora o Ron DeSantis baixou um pouco, né, as intenções de votos dentro dos republicanos. Mas ele seria, digamos assim, o caminho mais natural por causa dessa questão das primárias. Mas isso, né, por outro lado, dificulta na eleição, o que eles chamam aqui na eleição geral, né, porque aí você tem que buscar o eleitorado mais moderado. Tanto é um desafio que os democratas poderiam enfrentar, por exemplo, com um candidato mais à esquerda, como Bernie Sanders, né? Ele poderia talvez até ganhar, provavelmente não, mas poderia, quem sabe, alguém como ele dentro dos democratas ser selecionado, mas tenderia a não ganhar na eleição geral. Da mesma forma, talvez o DeSantis. Isso tudo para dizer o seguinte: se os republicanos fossem um pouco mais estratégicos, talvez eles buscassem um candidato mais moderado, e existem poucos, mas alguns republicanos mais moderados que estão aí tentando lançar seu nome. Mas aí o desafio é ganhar a seleção primária dentro do partido, né? Ou seja, há questões estruturais e questões aí da cultura política do país, né, do eleitorado, que tem criado essa polarização que, de maneira prática, nos leva a essa quase que uma situação de congelamento, né, do eleitorado como um todo, e que bizarramente pode nos criar, de maneira bizarra, essa nova a disputa entre Biden e Trump, o que seria muito interessante de acompanhar. E o senhor tocou num ponto importante, que nós estamos aí há 1 ano e meio das eleições presidenciais americanas, e muita coisa pode acontecer no meio dessa história, né? Nós temos temas extremamente importantes acontecendo no mundo. O senhor citou a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também temos questões ambientais aí que também são sensíveis aos governos. Quer dizer, não é complicado projetar um cenário para daqui a 1 ano e meio com tantas coisas acontecendo no mundo, né, professor?
Sem dúvida, quer dizer, se o cenário da guerra, por exemplo, lá da Ucrânia continuar, né, como ele tem sido, impactando, né, questões de provimento de matérias-primas, né, de alimentos e o preço do petróleo também, né, portanto, gerando, né, uma inflação global que tem ocorrido nos últimos tempos. Isso vai ter um impacto na eleição. Se, por outro lado, a guerra for de alguma maneira administrada, né, voltando ao provimento de cereais da Ucrânia, permitindo uma administração melhor dos preços do petróleo, um acesso, né, mais amplo isso para... A Europa tem sido mais atingida nesse ponto, mas também impacta os Estados Unidos, né? Então pode também gerar um outro contexto na eleição. Podemos ter uma outra situação onde questões outras, né, migratórias, violência urbana dentro dos Estados Unidos vão ter um impacto na eleição também. E é claro que ambos os lados, né, vão tentar se valer disso, né? Os republicanos têm maioria na Câmara, vamos ter uma forte disputa agora em relação à renovação, à permissão ao governo se endividar, que sempre tem que ser reaprovada pela Câmara, né, de tempo em tempo, e vai ter uma enorme disputa em relação a isso. E isso é uma carta muito forte que os republicanos têm agora para criar dificuldades, né, no orçamento do governo Biden e, portanto, para ele também criar e efetivar políticas e promessas que ele fez na campanha para o seu próprio eleitorado. Ou seja, é uma disputa aí que, de novo, vai ser muito acirrada. Interessante é isso, que dentro de uma situação tão volátil do ponto de vista do cenário, digamos assim, social, econômico, né, do mundo e do país, o eleitorado tende a se manter tão preso, né, às suas posições, ainda mais ou menos bem dividido, né? Não houve uma grande... Ou seja, o Biden não conseguiu redefinir, né, os contornos gerais do eleitorado norte-americano, embora a sua promessa fosse de governar no centro, uma posição mais moderada. E da mesma maneira, os republicanos se mantêm muito presos às suas próprias posições, como a maioria dos democratas também. É uma situação de polarização política forte, é uma situação não única dos Estados Unidos, no mundo de hoje, né, de uma polarização forte aí no Brasil, em vários outros países do mundo, na França, mas que aqui, claro, tem um impacto, porque uma eleição aqui tende a influenciar eventos também, não só no país, mas no mundo como um todo. Bom, nós conversamos com um especialista em relações internacionais, professor da Universidade de Denver, também pesquisador da Washington Brasil Office, o professor Rafael Iores, que conversou com a gente sobre a reeleição, a tentativa de reeleição por parte do presidente americano Joe Biden. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez a entrevista. Muito obrigado. Prazer foi meu. Sempre às ordens. Um abraço a todos. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.